E quem não gosta de novidades, atualizações, upgrades, né? Hoje eu vou trazer para vocês aqui, ó, 7 recursos que chegaram no DaVinci Resolve versão 20. Desde a versão 20.1 e agora na versão 22. Eu acho que esses recursos vão te agradar, então se você quiser saber um pouquinho mais, não sai desse vídeo. Quem não gosta de novidades, e sobretudo quando elas são positivas, ou pelo menos a gente acha que são positivas, né? O DaVinci Resolve, né, Blackmagic sempre tem esse hábito de escutar bem a comunidade e tentar ao máximo trazer e introduzir nas várias atualizações que eles lançam durante todos os anos, recursos que, para quem edita praticamente todos os dias, sabe que são imprescindíveis para que o processo de edição não seja dolorido, né? Não seja dificultoso e você se bloqueie enquanto artista na hora que você está fazendo ali aquela montagem, né? E eu vou elencar para vocês aqui 7 recursos apenas, chegaram inúmeros na versão 20.0, 20.1 e 20.2, mas seria um vídeo muito longo explorar todos eles e eu vou fazer por partes. Então hoje eu vou trazer aqui os 7 principais que eu acho, e em outros vídeos eu posso explorar ainda mais outros recursos que eu acho importantes também. Então, sem muita enrolação, vamos aqui para o computador. Eventualmente a gente vai receber algum take que esteja com o horizonte torto, ou seja, fora de nível. E antes, para eu fazer esse ajuste, eu tenho que vir aqui, ó, em Effects, Resolver Effects e pesquisar o Grid. Se tem outra forma que você já fazia isso, deixa aqui nos comentários que vai ser legal também para a gente aprender novas formas, tá? E aí eu arrastava aqui para o take, deixava o número de linhas para eu achar dentro desse grid aqui uma linha que correspondesse com alguma outra reta que tivesse no take. E aí eu faria normalmente o ajuste, né, de horizonte. Mas agora não precisa mais disso, tá? Eu posso simplesmente vir aqui agora nessa aba de Viewer Guides, tá? Nós vamos ter aqui, pessoal, algumas possibilidades de visualizar já algumas proporções de corte e de enquadramento. Temos aqui, ó, 9:16, 16:9. Você pode colocar todas elas ou nenhuma delas. Broadcast and Film, Safe Area. E aqui embaixo nós temos dois outros ícones que são bem legais, que é o régua, tá? Você pode ter a visualização de uma régua aqui. E também nós temos os guides. E o que é isso, pessoal? Exatamente agora, se eu clicar, segurar e arrastar, como lá no Photoshop, agora eu trago linhas guias aqui para dentro da minha visualização. E fazendo isso, eu posso livremente encaixar ali em cima de uma linha que deveria ser reta. Venho aqui na aba Inspector, em vídeo, e eu posso simplesmente agora fazer o ajuste do nível da minha imagem. E isso facilita muito porque eventualmente a gente vai receber imagens que está com o horizonte torto e a gente que trabalha com edição, a gente bate o olho e sabe que tem alguma coisa errada ali. Com essas linhas vai ficar mais fácil você descobrir o que é. Então eu posso simplesmente clicando com o botão direito sobre elas mudar a cor. Posso também com o botão direito bloquear, que é para não mexer mesmo. E aí realmente você nem consegue mais fazer nada, ou seja, só clicando com o botão direito sobre ela novamente você consegue desbloquear. E aí sim, botão direito novamente, você consegue remover. Tem a opção aqui também de Edit, então você pode fazer, ó, várias coisinhas aqui, ó. Vamos agora para um outro recurso que eu acho fascinante, que também é baseado em inteligência artificial, que é cortar os silêncios do seu take, né? Aqui eu tenho um take razoavelmente pequeno, tenho bastante pausas aqui, ó, dá para ver claramente que tem algumas pausas de silêncio. E obviamente isso é um exemplo meio que estéreo, por quê? Porque isso aqui é um take que eu repeti várias vezes a mesma coisa, mas poderia ser um take já limpo, por exemplo, né? Um take mais já certo. Então antes, esse recurso de deletar os silêncios estava restrito apenas aqui na aba de Fairlight, mas agora se nós clicarmos no nosso take, é importante que esteja selecionado e que esteja ligado aqui o link, senão ele não vai conseguir fazer a leitura. Você vai vir aqui na aba Clip, na opção Audio Operations, na opção Ripple Delete Silence, beleza? Clicando aqui, já vamos ver que ele marcou de vermelho aqui algumas possibilidades de silêncio, que aparentemente está correto. E aí eu posso determinar aqui quantos decibéis ele vai entender enquanto silêncio. Por exemplo, se eu diminuir aqui, ó, ele vai diminuindo gradativamente lá, até sumir. Se eu for aumentando, ele vai aumentando aqui, ao passo que ele vai caracterizando mais áreas como silêncio. E aparentemente está indo bem, ó. Menos 25, acho que aqui, menos 30 já está de bom tamanho. Por quê, ó? Muito provavelmente essa parte aqui, ela já é
talvez o início de alguma letra ou não. Se eu achar que não é, ou posso fazer isso algumas vezes. Fiz a primeira vez, achei que ele não foi tão bom, vou lá e faço novamente. Desfaço, né, dou um Ctrl Z e refaço essa caracterização. Também eu posso vir aqui em pré e fazer um pequeno ajuste. Posso vir aqui também em pós e fazer um pequeno ajuste. É louco porque o pré ele entende no final e o pós ele entende no início, né? Mas tudo bem, só é você entender como é que funciona que vai dar certo para você também. E aqui eu posso, ó, dizer o mínimo que ele pode entender em termos de frame. Por exemplo, ó, se eu botar 9 frames, consequentemente, nesse intervalo aqui que ele apareceu, vou colocar de novo para vocês verem, ó, se eu colocar 5 frames, ele já entende isso aqui como silêncio. Se eu colocar 10 frames, ele não vai entender quase todas as partes. Vou diminuir o zoom aqui só para a gente entender. Ó. Se eu botar 5, ele vai aparecer em mais lugares. Ó. Se eu tirar e aumentar o número de frames, ele vai entender em menos lugares. Só realmente os silêncios maiores mesmo. Então isso aqui, pessoal, cada um vai testando aí na sua casa, vai variar de produção para produção. Uma outra coisa, pessoal, que é bastante legal nessa versão do DaVinci Resolve, é agora você poder copiar um trecho qualquer da camada de vídeo, de uma track, por exemplo, 1, e colar numa outra track que não seja 1. Isso antes não era possível, a única forma de fazer isso era clicando, segurando e arrastando. O mesmo, clicando com Alt, que era para selecionar só o vídeo, e ainda segurando o Alt, o Option no Mac, arrastar e botar onde você quisesse. Mas correndo o risco de você deslocar e sobrepor alguma parte do vídeo que você não quisesse. Agora, simplesmente eu posso copiar Ctrl+C ou Comando V no Mac e escolher a aba de destino. Por exemplo, eu quero colar esse take aqui agora na aba 3, na track 3, e não na track 2 nem na track 1. Então eu posso simplesmente desselecionar a track 1 e track 2, selecionar a track 3, e do mesmo jeito, ó, como eu tenho aqui já 3 tracks de áudio, eu não queria que esse áudio viesse para a track 3, porque na track 3 eu tenho o quê? Os foleys, e eu não queria que fosse para lá. E também não queria que fosse para entrevista. Isso é um caso hipotético, tá, pessoal? Então, se eu tirar a seleção das tracks de áudio 1, 2 e 3, deixar só a 4 selecionada e só a de vídeo sendo a 3, olha o que acontece agora. Digamos que eu venho aqui para o início e dei um Ctrl V. Agora eu posso simplesmente colocar um vídeo na track que eu quero com a opção de copia e cola. Tem uma outra parte aqui que ela pode ficar ativa ou não, dependendo se você tivesse clicado e selecionado algum item aqui na sua Media Pool. Tá vendo que ele já selecionou? Camada V1, tá na V2 inclusive, mas eu poderia botar na V1 e aqui também a camada de áudio A1, V1. Isso aqui diz respeito ao endereçamento quando a gente vai inserir alguma coisa na nossa timeline. E só para ficar claro, digamos que eu tenha escolhido aqui a camada 1 como sendo entrevista, a parte do vídeo, e na parte do áudio também, a track 1 sendo entrevista, e a track 2 sendo trilha. Naturalmente, se eu trouxesse para cá agora esse track e eu quisesse ainda assim utilizar o áudio dele, digamos que fosse útil para minha narrativa, e eu viesse aqui em Overwrite Clip, ele iria simplesmente colocar o vídeo na camada 1 e o áudio na camada 1. E eu não ia querer isso. E perceba que ele substituiu, tá, pessoal? Agora, se eu colocar aqui, ó, na camada 2, desmarcar aqui a camada 1 e deixar só a camada 2, e aqui, ao invés de deixar o áudio vir para a camada 1, para a track 1, eu marcasse aqui na 3, olha só o que ele faz agora no Overclip. Ele vai trazer o meu clipe de vídeo para uma camada 2, porque eu escolhi a 2, se tivesse a 3 poderia ser a 3, e o meu áudio, ao invés de ele trazer para a camada 2, ele trouxe para a 3, porque eu selecionei aqui embaixo. Então eu sei que pode parecer confuso A1, A3 aqui, né? Você vê aqui que não está sincado, né? Tipo, deveria ser A1, V1, mas não se preocupe porque isso aqui se relaciona quando você vai trazer um arquivo novo da sua Media Pool. Mas isso aqui pode ser muito útil porque você não vai correr o risco de sobrepor um trecho de áudio que está lá perdido no meio de uma timeline gigantesca que você não está vendo.
Se você fizer o endereçamento certo, você não vai ter esse problema. E digamos que eu tivesse aqui um arquivo que tivesse estéreo, ou seja, 2 camadas de áudio. Eu poderia também marcar aqui embaixo mais uma camada de áudio e colocar para ele vir para uma camada de baixo, tá? Então isso aqui é muito útil no dia a dia para você inserir seus foleys, desde quando eles tenham também tracks de áudio que sejam utilizáveis. Além de eu conseguir endereçar através desses dois símbolos, do vermelho e do azul, quando eu for inserir um novo take aqui na minha timeline, elas também têm uma outra função, tá? Para que esse azul não fique aceso o tempo todo aqui ativo, você pode vir aqui na Media Pool e clicar na área vazia. Por mais que você feche a Media Pool tendo algum arquivo clicado, ele vai ficar ativo e talvez pode gerar alguma confusão para você. Então vem aqui, clica na área cinza, fecha o Media Pool e vamos descobrir agora mais duas funcionalidades bem legais dessas opções aqui. Digamos que eu tivesse com um arquivo aqui imenso, com entrevista gigantesca, com várias camadas de áudio, várias camadas de vídeo, e quisesse fazer um ajuste somente na minha camada da entrevista, né? Na minha track de entrevista, tanto do vídeo quanto do áudio. E eu quisesse efetuar esse corte somente nela. Tem duas opções. A mais clássica era clicar nela e dar um Ctrl B ou Command B, ela só afetaria ela. Mas se eu quisesse ser mais prático, eu poderia simplesmente deixar ativo somente a um de vídeo e um de áudio, ou seja, teria a seleção das outras. Independente dela estar selecionada ou não, se eu desse um Ctrl B agora, vejam que ela só cortou a minha camada selecionada aqui. Se eu quisesse cortar tudo ao mesmo tempo, eu vou dar um Ctrl Z, aí deveria estar tudo selecionado. Ou seja, também ela facilita para você fazer cortes pontuais. Volto a dizer, digamos que você tivesse essa camada da entrevista extremamente entrelaçada com outra camada 10 aqui para cima. E para você não ter que cortar apenas elas e ter que clicar, selecioná-las independentemente, você poderia simplesmente vir aqui e fazer a seleção pontual. Então, uma vez que eu faço a seleção, eu consigo cortar apenas ela. E para que isso seria útil? Para eu tirar um vício de linguagem, para adicionar um vício de linguagem, uma frase que a pessoa falou antes, uma frase que ela falou depois. E aí nós temos aqui na frente um outro botão que é bem útil. De uma forma geral, quando eu estou editando e eu preciso alterar algumas camadas de vídeo e não tocar na camada de trilha, porque às vezes você faz automação de sobe som, desce som, às vezes você acaba cortando e não percebe quando está lá na frente e já foi. E você tem que desfazer ou então refazer toda a automação do seu áudio. Então, essa tecla aqui, ela tem essa função. Por exemplo, se eu clicasse aqui, ó, e quisesse expandir ou diminuir um pouquinho do conteúdo desse texto aqui com a minha ferramenta de Trim Edit Mode. Por exemplo, vou clicar aqui na borda, vou aumentar e diminuir. Tá vendo que ele cortou? Independente de estar marcado aqui, ele afeta. E por que ele faz isso? Ele faz isso para não perder o sync das coisas que vem aqui para o lado direito. Ó, só que ele fez o quê? Ele perdeu aqui a automação da minha trilha. Então, para que isso não aconteça, eu posso simplesmente, vou dar um Ctrl Z aqui, eu tenho que marcar essa opção aqui, que é o Sync Lock. Se eu ativar aqui na minha camada de trilha, que é a 2, e fizer esse mesmo movimento, agora, ó, ele não vai cortar a minha camada de trilha. Ele ainda vai deixar minha track 2, minha track 3 aqui de Foley sincado com essa parte, mas ele simplesmente vai abrir um novo espaço aqui, sem afetar a minha camada de trilha. Isso poderia ser em qualquer outra camada. Então, é bem legal vocês entenderem bem e praticarem bem o funcionamento desses dois botões aqui, que eles vão agilizar e muito o fluxo de trabalho de vocês. Bom, pessoal, aqui temos uma outra atualização que não necessariamente é da 20.2, mas é da versão 20, que eu acho que vale o destaque, que é a questão da seleção de falas, sobretudo quando você estiver trabalhando com entrevista longa. Esse meu vídeo aqui em questão, ele não é um vídeo muito longo, ele tem no máximo 2 minutos, tá? Mas digamos que ele tivesse 10 e eu quisesse fazer uma seleção muito mais refinada de in e out. Basicamente, eu já tenho um recurso aqui, que é para você ver os waveforms, né? Que é Show Audio Waveform Insert Clip. Poderia já selecionar aqui e teria alguma noção de quando começa uma fala, de onde tem silêncio e assim por diante. Mas eu não tenho um refinamento, até porque isso aqui é um vídeo curto. Se fosse longo, esse waveform ficaria um pouquinho mais comprimido.
Então, para eu fazer essa seleção seria um pouquinho mais dificultosa. Agora nós temos a opção de vir aqui nessa parte de cima, nós temos três ícones, nós temos o Source Clip, nós temos o Source Tape e nós temos o Timeline. Se eu clicar uma vez, meio que escurece, não acontece nada. Se eu clicar novamente, ele vai trazer o meu conteúdo aqui para a parte de baixo e eu vou ter um pouco mais de refinamento para fazer essa seleção. Então, ó, vou aumentar aqui o zoom completo. Eu já havia feito um in-out aqui e tá vendo que ele está aqui presente? Se eu apertar Option e X, ele vai excluir essa minha pré-seleção de in-out. E eu poderia simplesmente aumentar e diminuir o zoom livremente, como eu faria numa timeline de verdade. Isso facilitaria para eu conseguir, ó, ir, por exemplo, aqui, ó, out. Para eu trazer isso aqui para uma timeline real agora, eu voltaria para cá e simplesmente arrastaria para minha timeline. Ou seja, aquele pedaço que eu selecionei lá, agora estaria na minha timeline aqui bonitinho, para eu fazer todas as alterações que eu quisesse. Quero voltar para o take que eu estava fazendo essa pré-seleção, você apertar a tecla Q, ele volta para o take e eu posso fazer outras seleções. Ah, quero levar novamente para uma timeline, então você vem aqui, clica com o botão, mais uma vez, ele vai abrir em timeline novamente, e vocês vão perceber que sempre vai ser um playhead azul, diferentemente da timeline real que é vermelho. Bom, pessoal, e agora vamos para o nosso último recurso que eu acho fantástico e agiliza também pra caramba o nosso fluxo, que é o IntelliScript, que é o Create New Timeline Using IntelliScript. E como é que ele funciona? Primeiramente, eu tenho que clicar no meu take selecionado e mandar ele fazer a transcrição. Beleza? Até aí tudo bem? Acompanha os passos? Então, digamos que eu fiz uma palestra, gravei uma palestra inteira, e o cliente quer que eu clipe algumas frases de efeito. Só que aí, eu procurar visualmente ou escutar o vídeo todo para achar essas frases pode ser um problema, porque isso pode ser um vídeo de 3 horas. Então, eu posso simplesmente criar essa transcrição, salvar aqui, ó, clicando nesse ícone de export, procurando uma pasta específica aqui, vou salvar. Beleza, já salvei. Agora eu vou lá no meu diretório, vou abrir esse arquivo, trazer aqui para vocês verem. E aqui eu posso, de repente, escolher um trecho disso aqui, vai. Vou pegar aqui, ó, essa última parte aqui, ó. Vou copiar, selecionar tudo, colar. Deixei só essa parte aqui, tá? É só um exemplo. Vou aqui e vou salvar. Beleza, salvei como. Não precisa ter timecode, porque ele vai identificar qual trecho é esse. Simplesmente vou vir aqui e fechei. Volta lá no DaVinci Resolve. Aí aqui que está o pulo do gato. Você tem que clicar com o botão direito em cima do take que você acabou de fazer a transcrição, em AI Tools, e aqui, ó, Create New Timeline Using IntelliScript. Beleza? E vou lá no diretório onde eu salvei essa fala, que eu fiz o clipe, e Open. E voa lá. Funciona muito, muito bem para você já fazer algumas pré-seleções. Juntamente com o recurso de você apagar os silêncios, vai fazer sua edição fluir muito, muito mais rápido. E diz aí para mim, qual desses chamou mais a sua atenção e com certeza vão entrar no seu fluxo. E caso tenha ficado alguma dúvida ou sugestão ou elogio, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal também, que é importante para mim. E caso você tenha interesse em continuar aprendendo um pouco mais sobre DaVinci, eu vou deixar aqui nos cards finais um link que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Muito obrigado por ter ficado até aqui mais uma vez e até o próximo vídeo.